Aqui no livro de Gênesis, o capítulo 6, o versículo 1 fala assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nascera filha, e vira os filhos de Deus que a filha dos homens era formosa, tomaram mulher para si, de todas que lhe agradaram. Aqui diz a Bíblia que os homens, tendo se multiplicado na terra, nasceram filha. E viram os filhos de Deus, que a filha do homem era formosa, tomaram mulher para si, quanto aquela que lhe agradara. Os filhos de Deus são os anjos caídos, que caiu do céu, porque pecaram contra Deus, deram inimigo, eles se tornaram inimigos de Deus, porque deram ouvido ao Lucifer, que o Lucifer regia o coral de anjos no céu, mas ele pecou contra Deus, e Deus expulsou ele do céu, e ele puxou com ele os anjos que ele conquistou quando ele estava no céu. Vamos ver o que diz o versículo 3 do mesmo capítulo 6, que diz assim: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre no homem, porque ele também é carnal, porque os seus dias serão 120 anos. Deus disse que o espírito dele não permanecia muitos tempos no homem, não agia no homem, porque os homens eram carnal. Deus afastou dos homens o seu próprio espírito, porque o homem é carnal, e o homem só podia viver na terra 120 anos. O homem viveu muitos anos e tinha pecado contra Deus, como o caso de Adão. Mas como Adão pecou, Deus só ordenou que o homem vivesse aqui na terra 120 anos. Algumas pessoas passaram muitos anos, mas é porque a humanidade estava em crescimento. Hoje, Deus só ordenou que o homem vivesse aqui na terra 70 anos. Nosso dia de hoje, pouco dia. Vamos ver o que diz o versículo 4. Diz assim: E havia naqueles dias gigante na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas gerara filhos. Este era os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Esses que nasceram, eles foram valentes, eles foram gigantes. Existia gigante e também nasceu gigante da filha dos homens com os filhos de Deus. E eles eram poderosos aqui na terra. Louvado seja Deus. Que nasceram dos anjos que caíram. Que veio surgiu os gigantes aqui na terra, que se casaram com a mulher aqui na terra. Vamos ver o que diz o versículo 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Hoje não é diferente como naquele tempo, não está. Que quando Deus viu que o homem só pensava coisa mal e só fazia o que era mal na terra, Deus exterminou com o dilúvio. E nós vemos também que hoje, nossos dias, a humanidade só pratica coisa mal. É dificilmente você ver as pessoas praticando o bem. Agora o mal você não cansa de ver. Dia e noite, praticando aquilo que não agrada a Deus. Sabemos que está perto do fim. Como aquele mundo antigo teve fim por causa das obras dos homens, que era o mal, o de hoje também vai ter fim por causa das nossas obras, que é o mal também aqui na terra. E vamos ver o que diz o versículo 6, diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe no coração. Deus fez o homem, mas Deus se arrependeu. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de mim fazer. Deus se arrependeu de fazer você. Deus se arrependeu de fazer. Que isso, as nossas obras na terra, pesou no coração de Deus. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. E ele exterminou aquela geração antiga. Mas mesmo assim, Deus continua arrependido de ter feito o homem. Louvado seja Deus. Vamos ver o que diz o versículo 7, diz assim: E diz o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até os répteis e até as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Olha o que Deus falou aqui. Deus falou que destruiu o homem com os animais do campo, os répteis, as aves do céu, porque Deus se arrependeu de ter feito. Deus fez, mas ele se arrependeu. Vamos ver o que diz o versículo 8, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, o justo Noé, foi esse, que achou graça diante do Senhor. O justo que Deus achou na terra foi Noé. Hoje nós somos descendentes de Noé.
porque Deus achou graça perante Noé, e foi o justo que Deus achou, e dele Deus encheu a terra. Deus abençoe, amém.